Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2. Sim, a palavra do Senhor no versículo de número 4. Diz: o soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que o convocou, aquele que o alistou para essa guerra. Vivemos num tempo hoje onde a sociedade está carente de verdadeiras referências, que dirá no campo evangélico. Se já falta referência em outra cidade, imagina no campo evangélico. Então, é sobre isso aqui que eu quero estar tratando agora pela manhã e concluindo à noite, aqui às 18 horas, sobre a liderança na perspectiva de Jesus. É o que eu vou estar falando, se Deus me permitir, agora à noite. Então, há uma carência de verdadeiras referências espirituais. Temos que ser líderes dispostos a pagar o preço do ministério, a fim de fazer a diferença. Então, hoje, quando nós olhamos para algumas lideranças, percebe-se que o foco, o objetivo tem sido outro, e não a propagação do evangelho. Então o evangelho hoje se tornou não o fim, mas apenas o meio para um enriquecimento, para adquirir posse, enfim. Então o foco tem se perdido. O preço que uma liderança deve pagar. Qual é a diferença entre você ter um líder e você ter um chefe? Porque tem muito pastor que não é líder, ele é chefe. Ele chega e manda, faz isso, você vai lá, pega aquilo lá. E você ainda não fez isso por quê? Como se fosse assim que a banda tocasse. E não é. Eu sou pastor, mas eu entendo que há uma grande diferença entre você ser um líder e você ser um chefe. Vamos analisar, à luz das Escrituras, qual é a diferença de um líder e qual é a diferença de um chefe. Tem diferença de você ter um pastor líder e um pastor chefe? Tem diferença aí no seu local de trabalho de você ser liderado de fato por alguém que é um líder nato e por alguém que é chefe? Vamos analisar à luz das Escrituras? Então vamos lá. Qual é a diferença? Então nós vamos analisar os dois pontos, líder e chefe, no mesmo texto. E vamos fazer isso aí por 5 exemplos, e aí eu sigo na questão da liderança. Passado então aqui essa introdução para que você me entenda, o líder, ao contrário do chefe, o líder é aquele que aproxima, o chefe é aquele que afasta as pessoas. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 28, a Bíblia diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aqui está falando de quem? Do filho mais velho, o irmão do pródigo. Então, olha bem, o pai estava na festa, uma festa legal, comemorando o retorno do filho, a família estava toda em festa, e de repente o filho mais velho, que chegava do campo, que estava trabalhando, vendo o som da música e as danças, como está aqui no texto, chamou dos empregados e disse: estou ouvindo música, estou vendo um som aí, parece que é festa, o que está acontecendo? E aí ele vai dizer: é porque o seu pai está comemorando o retorno do seu irmão. Então o filho mais velho perguntou, voltou. Ele vai falido, quebrado, uma mão na frente e outra atrás. Aí o garoto diz: eu não entro nessa festa, eu não participo disso, chama o meu pai aqui agora. E quando o pai vem, o texto já está dizendo: vindo, porém, o pai procurava o quê? Conciliar, aproximar. Ô, meu querido, seu irmão estava morto e reviveu, ele estava... Entra para a festa, vamos celebrar juntos, vamos comemorar, porque Deus trouxe o seu irmão com saúde.
Então, o líder é aquele que sempre vai construir pontes e não muros. O chefe, ele afasta as pessoas. O líder é aquele que aproxima. O chefe é aquele que, quando não se fala a mesma língua, você vai ver que a turma espalha. Você vê a diferença que quando um líder chega e quando um chefe chega num local. Quando é líder, as pessoas vêm para perto, quer estar junto. Quando é chefe, o chefe chegou no setor, todo mundo faz assim, ó, cada um olha, pega uma pasta, já começa a caçar um serviço, porque essa é a função, é a diferença entre liderança e chefia. E aí eu pergunto para você, como líder, você é alguém que aproxima as pessoas ou você é aquele que afasta as pessoas? Aí na sua igreja, na sua empresa, onde você trabalha, você promove a unidade do grupo, ou não é? O todo mundo junto, ou você é aquele que é o famoso espalha bolinho. Você chegou, todo mundo vaza. Se você chega e as pessoas vão embora, se você não promove a unidade da sua equipe, a unidade na sua igreja, você é um chefe, você não é um pastor. O pastor deve prisar por isso. A primazia no ministério de um pastor é a unidade da igreja. Não existe esse papo de aqui agora é a festa do departamento tal, agora é culto dos jovens. Então aqui só vem jovem, os mais velhos ficam em casa. Não, aqui é o culto da igreja promovido pelos jovens, mas quem vai participar desse negócio é a igreja toda, porque nós somos um corpo. E se eu sou um corpo, eu não tenho como dizer para minha mão, fica aqui em casa porque eu estou indo na festa na igreja. Somos um. Amém? Somos um. Assim como o Pai é em Cristo, nós como igreja também precisamos ser um. Então lembra, em primeiro lugar, o líder aproxima as pessoas, o chefe espalha as pessoas. Então cuidado, para você no exercício do seu ministério pastoral, você não está dividindo a sua igreja com festinhas de departamentos. Não, aqui é só o departamento infantil que vem. Os outros precisam vir, não. Precisa vir sim. Nós somos um corpo e estamos todo mundo junto. Estamos no mesmo barco, estamos trabalhando para o crescimento do reino. Amém? Segundo ponto, eu vou falando aqui, sintetizando, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 28 e 29, veio uma tempestade ali. E de repente, Jesus está vindo andando por sobre as águas. E Pedro, então, olhando assim, disse, se és tu, ou seja, se o Senhor é Jesus mesmo, faz-me ir ter contigo. O que Jesus falou para Pedro? Vem. Então, o que eu aprendo? Em segundo lugar, o líder inspira confiança, o chefe medo. A liderança de Jesus refletiu na vida de Pedro o que? Confiança. Jesus falou para Pedro, venha. Pedro botou o pezão na água e começou a andar. Por quê? Porque ele confiava no líder. Trágico é um grupo de pessoas que não confiam mais na liderança do seu pastor. Por quê? Porque ele já não é mais pastor há muito tempo, virou chefe. Então, chefe não inspira confiança. Todo mundo desconfia do chefe, porque chefe não tem visão de líder. Líder é diferente. O líder quer todo mundo junto. O líder quer todo mundo crescendo. O líder quer todo mundo trabalhando em equipe. O chefe bota um contra o outro. O chefe é desconfiado. O chefe não inspira confiança para ninguém. Então toma cuidado para que você não seja aquele chefe que ninguém confia. Seja um líder, inspire confiança na vida das pessoas que você está liderando, que elas possam olhar para você e dizer assim, ó, se é ele que está apontando essa direção, a gente pode ir, porque ele é um líder, ele tem caráter, ele é diferenciado. Essa pessoa aqui, se ele está nesse negócio, você pode fazer tranquilo, porque ele é de confiança. E eu pergunto para você, você é um líder de confiança? Os seus liderados podem confiar em você?
Você inspira confiança? Meu irmão, para Pedro, pensa comigo, sair daquele barco e andar por sobre o mar, ele tinha que confiar e muito na liderança de Jesus. Em Jesus como um líder, que é aquele que diz para o seu liderado, vem, pode vir, eu garanto, pode vir, pode botar o pé aí, porque você não vai afundar não, eu estou com você. Então, essa aqui é a função do líder, gerar confiança nos seus liderados. Meu irmão, é quando você chega, está tudo um caos, está todo mundo preocupado, aí você chega e todo mundo fala, agora estou tranquilo, agora as coisas vão se normalizar, porque o nosso líder chegou, e quando ele chega, ele promove a unidade do grupo, ele põe todo mundo para trabalhar junto, aqui nós nos tornamos um, e aqui nós temos o mesmo ideal, o mesmo foco, o mesmo objetivo, porque uma igreja dividida, o próprio Jesus declarou, um reino dividido não subsistirá. Uma liderança que não inspira confiança é uma liderança que não prosperará. Então, lembre-se disso. Líder aproxima, chefe afasta. O líder inspira confiança, o chefe desconfiança. Rapaz, é fulano que vai liderar nós? E torcer para dar certo, hein? Vamos torcer para a coisa aqui agora funcionar. Quem é o nosso líder agora do Ministério de Louvor? É o fulano? Rapaz, essa pessoa aí não é de confiança. Vamos ter que ficar, meu Deus. Quem vai ser o líder do departamento agora infantil? Fulano? É de confiança? Então tranquilo, vamos embora. Não é de confiança? Misericórdia. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer agora? Você inspira confiança ou desconfiança? As pessoas confiam em você ou não? Vamos para mais um exemplo? Isaías 41, versículo 6. Isaías 41, versículo 6. Agora aqui na parte da manhã, eu estou te dando uma introdução para a gente entender durante a pregação da noite sobre a liderança na perspectiva de Jesus. Eu vou te mostrar Jesus como um líder. O que ele fez, tá? Então, aqui é uma introdução para a noite por causa do tempo, que é resumido. Aqui em Isaías, no capítulo 41, no versículo de número 6, a Bíblia diz o seguinte: um ao outro ajudou, e a seu próximo disse, ser forte. Então, olha bem, o chefe diz, eu faço, eu resolvo, quem manda aqui sou eu, tem que fazer do jeito que eu quero. Isso aí é quem? É chefe. Chefe. É chefe que faz isso. Eu é que mando aqui. Eu é que sou o cabeça. Eu. Tem que funcionar do jeito que eu quero. Isso é chefe. E o líder, pastor? Nós. Nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós conseguiremos, nós, é sempre nós, nunca eu. Tem líder aí que só conjuga na primeira pessoa do singular, por isso que na verdade é chefe. Bendito seja eu, glorificado seja o meu nome, e eu sou muito bom mesmo, é eu. Aqui eu é que mando. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é líder, isso é chefe. Isso é chefe. Deus te chamou para ser líder. Deus te chamou para conjugar, não na primeira pessoa do singular, eu, mas no plural, nós. É nós podemos, nós vamos vencer, nós vamos passar essa crise, nós vamos conquistar, nós vamos nos fortalecer, nós. É por isso que uma igreja não pode ter departamentos trabalhando sozinho. É por isso que uma empresa não trabalha setores desconectados. Mesmo que a empresa tenha vários setores, todos eles trabalham em prol de uma única coisa. Numa empresa, numa montadora, tem a equipe que faz a parte elétrica, tem a equipe que monta os bancos, tem a equipe da pintura, mas todos trabalham para um carro sair lá na frente pronto. E quando o carro sai lá pronto,
toda a equipe é louvada. Você sabe por quê? Porque trabalharam num propósito, num bem comum, montar um carro. O meu negócio é só colocar o banco. O do fulano é só montar painel. O do ciclano é colocar as rodas. Mas um carro não sai pronto se não houver um bom trabalho em equipe. O que Jesus fez foi pegar 12 homens e ensinar a eles a trabalharem em equipe. O que nós percebemos hoje é que, infelizmente, é o que a gente ouve aí para tudo que é canto. Pastores centralizadores. Tudo tem que passar nele. Se ele não tiver para fazer, o negócio não faz, não funciona. Eu aprendo que eu estou fazendo uma boa liderança pastoral quando tudo funciona e eu não estou presente. Querido, fiz esse ano 20 anos de ministério pastoral. E todas as igrejas que passei, que Deus me deu a oportunidade de pastoreá-las, em todas elas, todos trabalhavam em equipe. Ah, pastor, a gente pode... Irmão, aquilo que está delegado para você fazer, faça. É para o reino, é para a glória de Deus, faça. Faça. Não tem esse negócio, vamos ver lá, pastor, posso mudar essa lâmpada? Pastor, eu posso colocar esse negócio aqui? Pastor, o pedestal, eu ponho para a direita ou para a esquerda? Não, meu irmão, se tudo eu tenho que falar, eu estou falhando como um líder. As pessoas têm que olhar e conhecer o perfil do seu líder e de saber, não, nosso pastor, o nosso líder, ele nos dá liberdade para crescer, ele nos dá liberdade para trabalhar, porque o pastor não está preocupado se amanhã vai vir um aqui e pregar muito mais do que ele e falar coisas que o pastor já deveria ter falado, mas não fala. Ou seja, o pastor não reciclou, ele não se preparou, ele não evoluiu, ele estagnou. Ou seja, irmãos, Deus nos chamou para liderar e para criar líderes. E não centralizando tudo para o nosso umbigo. Amém? Então uma igreja, ela funciona quando todos os departamentos funcionam. E boa coisa é quando você trabalha e você tem liberdade para fazê-lo. Que o cara não está lá em cima. O que você está fazendo? Hã? O pastor está sabendo disso? Porque o pastor não gosta disso não, hein? Se o pastor souber que você está fazendo isso aqui, vai chamar a sua atenção, vai te chamar para o gabinete, hein? Cuidado, hein? Aí o que a pessoa está fazendo? Ela está fazendo uma programação para trabalhar com todos ali para o crescimento do reino. Não, mas eu sou pastor. Se eu não estou ali, eu não aprovo isso. Porque não me perguntaram se podia fazer. Ô, gente, você é chefe. Você não é líder não, cara. Você é chefe. Você devia estar numa empresa. E mesmo assim, ninguém ia gostar de você. Porque líder aproxima, chefe espalha. Então, eu não estou dizendo que tudo vocês vão fazer a bel prazer, não é isso. O próprio Jetro vai ensinar para Moisés, Moisés, esse povo é muito. Você sozinho não vai dar conta, Moisés. Delega. Chefes de 500, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, está na Bíblia. E aí Jetro vai falar, Moisés, as causas simples, eles resolvam, que eles deem um jeito. As causas difíceis, aí eles trarão para você. Mas aquilo que é bobagem, Moisés, deixa esse povo mesmo resolver. Meu irmão, se você treina a sua equipe direitinho, as pessoas começam a trabalhar segundo aquilo que você vai colocar para elas. Você quer ver qual que é a diferença? Presta atenção. Eu li isso há pouco tempo atrás. Até do Tiago Brunet. E é uma realidade. O problema de muito líder aí, que não é líder, que é chefe, é que ele dá missão para todo mundo. Você faz isso, você faz aquilo, vai fazendo. Aí as pessoas estão fazendo, mas não sabem por que estão fazendo. Mas não, estou aqui porque o pastor mandou fazer, então eu estou fazendo. Mas por que ele está fazendo? Não sei, o pastor mandou, então eu estou fazendo. Aí eu lendo o material do Tiago Brunet, e o que eu vi lá? Ele dizendo o seguinte, nós
como líderes, precisamos primeiro dar a visão. Depois que nós implantarmos a visão, a missão vai fazer sentido. Eu quero explicar isso para você no resumo do livro dele sobre liderança. Olha o que ele diz. No exército israelense, quando as pessoas se alistam, e lá é obrigatório tanto o homem quanto a mulher prestar um tempo de serviço ao exército israelense. Quando se reúne o pelotão, eu estou te falando aqui no resumão para você entender. Reúne lá o pelotão e diz assim: senhores, senhoras, nós estamos aqui para defender as nossas fronteiras, para que o inimigo não invada o nosso país, para que as nossas mulheres não sejam mortas, para que os nossos filhos não sejam mortos, para que nossas esposas não sejam estupradas. Nós estamos aqui para defender o nosso país, para que amanhã os nossos filhos, as nossas filhas e os nossos idosos tenham uma vida digna, segura e tranquila. Então é por isso que nós estamos em guerra, para garantir a segurança do nosso povo. O que ele mostrou para aquele povo? Uma visão. Qual é a visão? A visão é essa. Nós estamos aqui para garantir que amanhã o meu filho não venha para cá, que o meu neto não precisa morrer numa trincheira. Então nós estamos aqui para defender a nossa família e a nossa pátria. E aí então você toma aqui o canhão, você a bazuca, você o helicóptero, você vai para o tanque de guerra. E quando eles estão na guerra e o pau está quebrando, um vira para o outro e fala assim: eu não quero que meu filho venha para cá e por isso eu estou nessa guerra. Eu estou aqui porque eu estou defendendo a minha família. Eu estou aqui porque eu amo o meu país e eu lutarei pelo meu. Por isso que eu estou aqui. Mas quando eu só dou a missão, mas não dou a visão, a hora que a coisa aperta, o que eu estou fazendo aqui? Nem sei para que eu fui aceitar essa função. Meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça de vir parar num lugar desse? Agora tá tudo complicado aqui, eu não sei como é que eu resolvo. A loucura que eu fiz, entendeu? É o que tem muito pastor fazendo, dando missão, mas não está dando primeiro a visão. Você está aqui por isso, você vai fazer isso por causa disso. Você entendeu? Se a pessoa de fato entendeu, então quando ela estiver lá, não, querido, eu estou aqui porque eu não quero meus filhos amanhã nas drogas. Eu não quero amanhã eu tendo que visitar meu filho no presídio ou reconhecer o sério. Eu estou aqui porque eu quero Jesus na vida do meu filho. Eu quero Jesus na minha família. Eu quero que a minha família se renda aos pés de Cristo, não porque tem medo do inferno, mas porque entendeu o amor sacrificial de Cristo naquela cruz para nos garantir vida. A missão agora faz sentido porque a visão está clara. E aí, pastor? E aí, líder? Você dá missão para todo mundo na sua igreja, mas você implanta a visão do porquê? Porque se você não faz isso, você está criando um bando de chefe. De gente que a mim mandaram fazer, agora eu mando também. Então agora fulano, agora eu que sou o líder, o chefe do departamento aqui infantil. Você vai. Agora eu sou o chefe dos diáconos. Vai e faz. Mas vai e faz por quê? Para quê? Essa é a diferença entre pessoas que só dão missão sem implantar primeiro a visão. Mais um ponto. Em Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus capítulo 26, nós temos uma outra passagem bem interessante acerca de liderança. Em Mateus capítulo 26, do versículo 6 até o versículo 15, eu vou dar uma sintetizada aqui, mas Jesus é ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma multidão trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Olha bem. Quando essa mulher derramou o vaso de alabastro em Jesus, na hora o pessoal falou: poxa, podia ter vendido isso, podia ter comprado cesta básica e dado para o povo. Por que essa mulher desperdiçou esse negócio? Sabe o que eu aprendo aqui? Que o chefe está preocupado com coisas. O líder se preocupa com pessoas. É isso que a gente vê aqui.
Até engasguei, mas é a verdade. O chefe só se preocupa com o valor. O líder, as pessoas são mais importantes. Quando as coisas são mais importantes que as pessoas, nós estamos na contramão daquilo que Deus nos chamou. E a preocupação aqui com aquele vaso que foi quebrado e o óleo derramado sobre Jesus, não era para ajudar pobre. É porque Judas era tesoureiro do grupo e era ladrão. Ele desviava dinheiro da bolsa. É o que está escrito aqui nos evangelhos. Então tem muita gente aí que a preocupação dele não é com as pessoas. Não, porque vamos construir isso para ajudar o povo. Não, ele está querendo desviar a verba. Ele está querendo uma outra forma de arrumar mais arrecadação, para ele ter como desviar. Então o líder, ele se preocupa com pessoas. O chefe se preocupa com as coisas. Por isso você sempre vai ver pessoas que se matam por causa de coisas. O negócio dele é o material, é o dinheiro, não é a vida, não são pessoas. Então cuidado, cuidado. Chefe é coisas, o líder, pessoas. Meu irmão, entre você colocar, pensa comigo, um piso de granito na sua igreja inteira e uma turma na sua igreja passando dificuldade, necessidade, o que você faz? Você bota piso lindo na igreja e deixa a turma passando fome e necessidade? Precisando comprar uma medicação para um filho? Isso está certo? O pastor que não consegue entender e falar para essa obra, para essa construção, porque o nosso foco aqui é socorrer as famílias da nossa igreja, que estão passando agora por uma situação financeira difícil. O nosso foco agora é amenizar o sofrimento do nosso povo. Do que adianta eu colocar mármore e Carrara na igreja? Do que adianta eu comprar uma guitarra Gibson agora para a igreja? Do que adianta agora eu botar aqui o ouro nas paredes da igreja e o nosso povo passando fome, e o nosso povo passando dificuldade? Meu irmão, nós temos que pedir pela misericórdia de Deus, porque isso não é papel de líder, isso é coisa de chefe, porque é só coisas. Louvo a Deus, porque na nossa igreja aqui, nós temos um estúdio de fisioterapia, onde se atendem os idosos gratuitamente, através da irmã Juliana. Um estúdio de fisioterapia aqui na nossa igreja. Todos os idosos, olha, evangélico, católico, espírita, ateu, não importa. Está lá o estúdio de fisioterapia, está lá a fisioterapeuta, tem alguém que a auxilia e ela atende gratuitamente. A prefeitura envia pessoas para serem tratadas ali, gratuitamente, nos departamentos da igreja, onde foi criado um espaço de fisioterapia, pilates, para tratar dessas pessoas. Quanto que é, pastor? De graça. De graça. Nós, como igreja, atendemos algumas pessoas, auxiliando. A gente só não bota no outdoor, a gente só não vai entregar, agora bate a foto aqui para mostrar que nós estamos entregando. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas então por que o senhor está citando que na igreja do senhor tem um estúdio de fisioterapia? Para ver se você entende a real proposta da igreja, que é servir. A proposta do reino é servir. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O propósito da igreja é servir. O dia que a grana for mais importante, virou empresa, menos igreja. Um dia que a igreja priorizar a grana do que o membro, nós perdemos o foco, gente. Você aqui na igreja, se você não vai pagar para fazer isso daqui, você está fora. Meu irmão, você não tem grana para fazer isso aqui? Não. Então a senhora vai fazer de graça. Porque o foco da igreja é gratuito. O negócio da igreja é reino.
Reino. Reino. Eu dou aula num seminário em Minas Gerais, de hebraico bíblico, de grego e de exegese. E lá no seminário, paga. Mas vi por muitas vezes o diretor do nosso seminário, pastor Márcio Melo, falando o seguinte: olha, você não tem condição de pagar? Tudo bem, eu não posso te dar o certificado de conclusão do curso, mas você pode sentar aí e pode aprender. Pode sentar aí e aprenda. E exerça depois isso que você vai fazer lá fora. Abençoe vida de pessoas. O pastor Márcio podia ter falado: você não vai pagar não? Então você não pode. Mas eu vi ele fazendo isso. Não, você não pode pagar, irmão? Você não tem como pagar? Olha, eu não posso te dar o certificado, mas estudar você pode. Senta aí e aprenda. Senta aí e vamos. E vi ele dando bolsas de estudo para muitos que não tinham condição de pagar. E que hoje são pastores e que estão fazendo um excelente trabalho no reino. E implantou o que nesses pastores? A visão do que o reino é mais importante. O reino. Ok? E não a grana. Grana, gente, é consequência. É Deus que vai mandando as pessoas e vai abençoando, porque todo mundo sabe que a igreja tem seus compromissos, que tem as coisas que ela tem que fazer. Tem compromisso para pagar, todo mundo sabe disso. Mas o chefe, o negócio é dinheiro. O chefe é grana. O líder são pessoas. O líder é almas. O líder é vidas. Então são vidas. O nosso foco é vidas. E é assim que precisa ser. Então, querido, como nós vamos trabalhar uma equipe para nos substituir amanhã se nós não implantarmos a verdadeira visão? Os tempos e os dias são maus. Mas hoje, o que nós estamos percebendo? As pessoas estão mais preocupadas. Quanto que eu ganho? O que eu vou ganhar com isso? Mais um lugar, em quinto lugar. Primeiro, o líder aproxima, o chefe afasta. O líder inspira confiança, o chefe desconfiança. O líder diz nós, o chefe diz eu. O chefe se preocupa com as coisas, o líder com as pessoas. Com as pessoas. Tanto que quando eu cheguei aqui em Mimoso do Sul, ministrei curso de hebraico bíblico gratuito para quem quisesse. Foi gratuito. Porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais o reino de Deus vai ganhar. Quinto lugar, o chefe enxerga o hoje. O chefe, tudo que importa é hoje. Quanto eu ganhei hoje, quanto eu conquistei hoje, quanto eu avancei hoje. Isso é chefe. E o líder? Ele vislumbra o amanhã. Para o líder é o amanhã. Jesus falou assim, lá em João, capítulo 13, versículo 7. Jesus faz uma declaração linda aqui. João 13, versículo 7, Jesus diz: o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas vocês vão entender amanhã. Amanhã vocês vão entender. Hoje vocês não vão entender, mas amanhã, com certeza. Então o líder, ele trabalha pelo amanhã. O chefe é só aqui e agora, porque tudo que ele tem é aqui e agora. Então está na hora de nós mudarmos essa visão. Eu quero ir caminhando para o final, eu quero te dar aqui pelo menos 8 razões. 8 pontos aqui que eu vou ser muito rápido sobre o preço da verdadeira liderança. Então nós vimos aqui, em resumo, o líder aproxima, o chefe afasta, o chefe inspira medo, o líder confiança, o chefe diz eu, o líder nós, o chefe se preocupa com coisas, o líder com pessoas, o chefe vê o aqui e o agora e o líder vê o amanhã. Qual é o preço que um líder paga no exercício da sua liderança? Se você quiser ser um líder dentro dos preceitos da palavra, qual é o preço que você vai pagar? Qual é o preço? Então vamos lá.
Na leitura que fiz, e vamos me ater aqui ao livro de Timóteo agora. Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, mas o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que o convocou, aquele que o alistou. Então, no exercício da sua liderança, você tem que saber a quem você deve agradar. Você como pastor, você como líder de departamento, você como líder de louvor, você como líder do corpo diaconal, você como líder de professores, você como líder lá na sua empresa secular, quem você deve agradar no exercício da sua liderança. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: importa eu agradar a Deus do que aos homens. Porque se eu ainda agradasse a homens, eu não seria servo do Senhor. Tem muito líder que é chefe, que nós já vimos a diferença, que o negócio dele é agradar o povão. É a manutenção do seu ministério. Eu prego tudo que vocês querem ouvir, mensagens de autoajuda, mensagens para inflar o seu ego, vocês pagam o meu salário e eu falo o que vocês querem ouvir. É a manutenção. Vocês me mantêm e eu distraio vocês. Eu vou distraindo vocês enquanto isso. É o que a gente vê aí. Tem uma mensagem minha que eu preguei, está lá no meu canal do YouTube, Pr. Jacob. O tema lá é alimentando as ovelhas ou divertindo os bodes. Vai lá no canal do YouTube e assista essa mensagem. Ela é muito interessante. Está lá, ó, Pr. Jacob, canal do YouTube. Alimentando as ovelhas ou divertindo os bodes. Essa é uma mensagem fantástica que está gravada lá já no meu canal. O nosso problema é que a gente quer agradar todo mundo, menos Deus. Eu quero ficar de bem com a igreja, eu quero ficar de bem com os irmãos, quero que eles sempre me dê tapinha nas costas. Isso aí, pastorzão, tamo junto. Porque eu estou falando tudo que eles querem ouvir. Mas quando eu entendo que eu preciso agradar a Deus, e agradar a Deus às vezes, meu querido, vai ser confrontar, é botar o dedo na sua ferida, é denunciar o pecado, é falar das coisas que você está fazendo e que, infelizmente, ferem os princípios de Deus. Então eu aprendo que o líder, ele não é muito popular. Ninguém gosta muito de uma liderança comprometida com a sinceridade, com a responsabilidade. Porque tem uma galera aí que se você falar um negocinho, ele revolta, faz biquinho e sai da igreja. E fala, não, porque o pastor falou um negócio ali, porque eu não gostei. E aí a gente fica com as frases ridículas, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Aí o dia que você fala a verdade, a pessoa desvia. Aí você fala a verdade e não volta mais na igreja. Não aguentou o tranco. E aí, permita-me dizer, se você saiu da igreja por causa de uma palavra de um pastor que falou com você e tu não gostou, você nunca teve nessa igreja por causa de Jesus Cristo. E vou além, querido. Infelizmente, perdoe me dizer na franqueza aqui, mas eu não vou aliviar, não. Você quer ver um outro detalhe que eu acho muito interessante? Pessoas que por qualquer coisinha pula fora. Esse cara nunca foi convertido, essa cidadã nunca teve um encontro real com Jesus, nada, teve nada. Se convenceu, nunca se converteu. Nunca. Enquanto massageia o ego, ele está lá. Enquanto está massageando o ego, ela está lá. O dia que falou um negocinho, não gostei disso aí que o pastor falou, não. O pastor não pode falar isso, não. O pastor não deve falar, não pode fazer. Aonde está escrito que não pode? Paulo, em Gálatas 4,16, diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eu me tornei seu inimigo porque eu falei a verdade para você? E você sabe por que as pessoas ficam ofendidinhas? Sabe por que elas falam, eu não volto mais aqui porque o pastor falou e eu não gostei? Por uma simples razão, porque falou a verdade. Porque se fosse mentira, você não se ofendia. Geralmente as pessoas que se ofendem,
É porque elas ouviram a verdade. Porque quando é mentira, o negócio é diferente. Lembre-se disso. Então, o preço que um líder paga, o primeiro no exercício da sua liderança, é o sofrimento. Quer ser líder? Prepara para sofrer. Tá onde? Aqui, ó, 2 Timóteo 2,3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Ser líder é estar pronto para sofrer. Sofrer perseguição, sofrer calúnia, sofrer difamação, sofrer. Quer ser líder dentro dos preceitos de Deus? Fica tranquilo, você não vai ser muito popular. Olhe os profetas da Bíblia, não eram homens populares. Não eram homens que reis, governadores, príncipes e elites religiosas gostavam. Não era. Quando Jesus começou a pregar, quando essas pessoas começaram a denunciar pecado, foram decapitados, esfolados, crucificados de cabeça para baixo, crucificado, apedrejado. Vai olhar a morte dos apóstolos, como que foi. O único que morreu de forma natural foi João, na ilha de Patmos. O único. O resto, todo mundo sofreu. Paulo teve que descer num cestinho para não ser morto. Jeremias foi jogado no fundo de uma cisterna rota. Vai ver. Homens de Deus. Homens de Deus que sofreram. Homens de Deus que foram lançados em covas de leões. Homens de Deus que foram lançados em fornalha. Por quê? Porque foram contra a cultura. Foram contra o modelo que estava sendo implantado naquele momento. Você está achando que ser cristão é essa popularidade ridícula que a gente vê aí? Qualquer um agora fala, eu sou evangélico, tiazinha, sou evangélico, Carla Pérez, sou evangélico, Gretchen, sou evangélico, fulano de tal, evangélico, Chimbinha, sou evangélico, Joelma, eu sou evangélico. Você acha que você é evangélico? Meu irmão, primeiro ponto para ser de fato, 2 Coríntios 5,17, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se cantava para o mundo, não canta mais. Se fazia show para o mundão, agora faz culto para Jesus. Não cocheia entre dois caminhos. Nossa, isso aqui é minha profissão. Minha profissão. Então, como minha profissão, eu vou ali, canto ali, e ganho uns milhões ali, e depois eu estou cantando no altar da igreja. Errado. Errado. Mas hoje em dia, né? É moda falar que você é evangélico. É moda. Antigamente era ridículo. Antigamente falava que era crente, eles falavam assim, um povo de gente retardado, acéfalo, um povo que não tem cabeça. Ali é um povo que não pensa, ali é tudo um bando de massa de manobra. Hoje falar que é evangélico é status. Hoje todo mundo está falando que é. Mas é mesmo? Então olha bem, terceiro ponto, primeiro, hein? No exercício da sua liderança, o preço que você vai pagar, saiba a quem você deve agradar. E se você é aquele que agrada a Deus, te prepara para ser impopular. Se prepara para o ódio, para a perseguição, para a calúnia, para a difamação. Jesus foi muito enfático no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, querido, quando a perseguição é por causa de Jesus, porque tem um monte de gente falando de pastor e não estão falando mentira não, tá? Não estão falando mentira não. Tem pastor indo para rede social falando, ó, 600 reais aí do governo, tem que tirar o dízimo, hein? Ah, pastor, pelo amor de Deus, meu filho, faz isso não. Faz isso não, pelo amor de Cristo. Olha bem, terceiro, o preço da liderança. Em terceiro lugar, não basta chegar na frente. É preciso seguir as normas pré-estabelecidas. Não seja desonesto, porque estes não recebem prêmio. 2 Timóteo 2,5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tem pastor que cria norma e regra para a igreja, para o rebanho, mas ele mesmo não faz. O pastor fala,
Ó, tem que ser assim, tem que fazer assim. Aí você vai olhar, ele faz? Não. Meu amigo, se você é um pastor e dita a regra, você tem que ser o primeiro a executá-la. Você tem que ser exemplo. 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 Gente, onde nós vamos parar? Pastor que fala para a igreja, vocês têm que dizimar, vocês têm que dar dízimo, vocês têm que dar oferta. Mas ele, o pastor, não é dizimista. O pastor, você não vê ele indo lá no gasofilácio para pôr dinheiro. Você não vê o pastor colocando oferta. Mas ele está dizendo para o povo, tem que ser dizimista, tem que ser fiel. Aí você vai lá e pergunta, não, mas eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote, o sacerdote não precisa. O sacerdote tem que ser exemplo. Exemplo. Não peça para suas ovelhas fazerem aquilo que você não faz. Jesus nunca pediu para ninguém fazer algo que ele não tenha feito primeiro. Quando ele diz, me ame, é porque ele nos amou primeiro. Quando Jesus diz, dê a sua vida pelo teu irmão, é porque ele deu a dele primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então eu vejo isso aqui. Em 1 Coríntios 9, versículo 27, esmurro meu próprio corpo, reduzo ele à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Cuidado para você não ser pego no antidoping do céu, descumprindo regras, fazendo o que é errado. Em 1 aqui de Timóteo, no 4,12, é só voltar pouquíssimas páginas aí, nós estamos em 1 Timóteo 4,12, diz o seguinte, olha, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós, como líderes, temos que ser exemplo. Padrão. Ô Timóteo, ninguém julgue você porque você é jovem, mas torne-se um modelo a ser seguido pela membresia. Que as pessoas, Timóteo, que você vai pastorear, olhem para você e digam, eu quero fazer igual o meu pastor Timóteo está fazendo. Eu quero fazer igual o meu pastor faz. O meu pastor é um exemplo. Um exemplo no casamento, um exemplo nas finanças, um exemplo na liderança. Meu pastor dá testemunho. O pastor dá exemplo. Então, aprenda isso aqui. Em quarto lugar, qual que é o quarto preço? O sucesso no exercício de uma liderança sempre foi e sempre vai ser resultado de muito trabalho. De muito trabalho. Está aqui, 2 Timóteo. Diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. O obreiro, ele é digno do seu salário? É. O pastor que vive do evangelho, que prega o evangelho, viva do evangelho. É bíblico? É. Mas eu não prego o evangelho por causa do dinheiro. Eu prego o evangelho por causa de Cristo. Paulo vai dizer, olha, se vos prego, se vos falo a palavras espirituais, seria muito receber de vós bênçãos materiais? Do que Paulo estava falando? Que digno é o obreiro do seu salário, mas digno é o obreiro, aquele que realmente trabalha, aquele que realmente investe, aquele que realmente cuida da ovelha, aquele que realmente está lá, instrui, ensina. E a Bíblia ainda vai dizer, e aquele que se esmera no ensinar, no estudar para o crescimento do rebanho, que seja de duplicados honorários. Então a Bíblia, ela trata a lei da recompensa. O problema é que estão invertendo o negócio. Primeiro me dá o que é meu e depois a gente vê o que resolve. Primeiro a grana, depois a gente vê o que faz. Não é assim, não é o que a Bíblia diz. Sucesso na liderança é resultado de trabalho, é resultado de pregação, é resultado de instrução, é resultado de ensino. E nós vemos que uma igreja realmente é uma igreja madura, que é uma igreja que realmente cresceu, que tinha um líder, um pastor que instruiu, quando você sabe que a igreja não é crua de Bíblia. Quando você vê que a igreja não sabe nem onde é que está o Salmo 23, aí você fala, misericórdia, quem foi o pastor dessa igreja? O que esse pastor ensinou para esse povo esse tempo todo? O povo não sabe nem onde é que está o Salmo 23, porque hoje o que está valendo é tijolinho,
é espada de não sei quem, é manto de não sei da onde, e compra aqui, olha, vamos começar aqui, com 10 mil, leva a pazinha para você construir o tijolinho da sua casa. Vem cá, meu irmão, traz a sua vassoura, vamos ungir. Traz a chave da sua casa para a gente ungir. Deixa eu te contar um segredo. Diabo não tem medo de chave ungida. O diabo não tem medo da vassoura ungida que vai varrer os problemas da sua casa, da sua vida. O diabo tem medo de crente cheio do poder do Espírito Santo. É desse daí que o diabo tem medo. Não adianta nada se a minha vassoura for ungida, se a minha chave for ungida e a minha vida não é ungida. O que manda é a minha vida. O diabo não tem medo de papel. O diabo não tem medo disso aqui, não. O diabo tem medo de cristãos que aplicam o que está aqui na vida. Só isso aqui aberto lá em casa, numa página qualquer, não vale nada, não serve para nada. Mas quando eu pego essas sagradas escrituras e aplico elas na minha vida, aí o inferno treme. Aí a coisa muda. Então eu acho que não está mais na hora de a gente ficar aqui com mensagem de autoajuda. Vamos lá, irmão, que você vai crescer, você vai prosperar, você vai ficar rico. Irmão, converta-se. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Então, todo dia a gente está vendo. Está na hora de nós levarmos as coisas de Deus mais a sério. Está na hora. Então, em quinto lugar, estou indo aqui já para o final, meu tempo estourou. Em quinto lugar, não adianta você ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus. Não vai resolver. Sexto lugar, não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Não perca tempo para ficar dando justificativa para quem já decidiu o que quer entender. Para que eu vou ficar explicando coisas para pessoas que já decidiram no que querem acreditar? Eu tenho mais tempo, meu irmão, para isso não. Se for seu amigo, você não precisa explicar. Se for seu inimigo, você pode botar o coração na mesa, que eles comem ele ainda. Então vai resolver? Não. Então no exercício da sua liderança, não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Em sétimo, não basta ser um vaso, seja um vaso de honra na casa de Deus. Seja um exemplo. Seja exemplo. Seja exemplo para os seus fiéis. Oitavo e último lugar, eu vou encerrar. Nunca brinque com aquilo que pode destruir o seu projeto de vida. Não brinca com o pecado. O pecado gera morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, cuidado, tá? Cuidado, que o diabo não brinca de ser quem é. Não brinca. Não brinca. E eu quero encerrar com isso aqui. 2 Timóteo 2,22 diz o seguinte. 2 Timóteo 2, versículo 22. Diz lá. Foge das paixões da mocidade. Foge. Foge. Foge daquilo que é maior que você. Foge. Amém? Cuidado, o diabo não é burro. Ele sabe o que ele vai pôr na sua frente. Foge. A Bíblia não manda você encarar. A Bíblia manda você fugir. Foge. Foge. Que Deus tenha misericórdia da liderança. Meu irmão, se o seu pastor é um homem compromissado com a palavra, ele. Mas se ele está ali só como cabide de emprego, cuidado. Isso é fácil, com pouco tempo a gente vê se a preocupação dele é com vidas ou é com coisas. Cuidado. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. E que Deus ajude a liderança do nosso Brasil. Que muitos pastores se despertem a instruir o seu rebanho, a ensinar o seu povo que Jesus está voltando e que nós não foquemos apenas nessas questões. Agora, irmão, permita-me dizer,
Se a igreja tem sei lá quantos mil membros, ajuda seu pastor. Ajuda ele. Porque 2 é melhor que 1. 3 é melhor que 2. 4 é melhor que 3. Sozinho, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E eu encerro dizendo, quando digo para honrar, se a igreja pode fazer, faz. Se a igreja pode abençoar o pastor porque ele está fazendo um bom trabalho, e a igreja tem recurso para isso, não é disso que eu estou falando. Então que a igreja honre. Porque quem pode fazer o bem também não faz, comete pecado. Agora, vamos colocar a coisa tudo bonitinho, certinho, como diz a palavra. Os tempos são maus, os dias são maus, e o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Amém? O próprio Jesus disse que viriam tempos trabalhosos, em que não iriam suportar a sã doutrina. Então estão fantasiando muito o evangelho. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Nós não precisamos complicar, botar firula. Pregue a palavra. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Jesus deixou isso muito claro. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Nós só precisamos fazer uma coisa: pregar o evangelho. Sem fantasia, sem pirotecnia, sem firula. Só pregar o evangelho. Vamos orar.